vou demorar muito hoje não, que nós temos algumas coisinhas para assistir. E eu não quero passar das 10 hoje. Tô bem cansado hoje. Mas eu queria trazer um assunto que eu falei na live passada sobre a Mãe de Santo, né? Gente, as coisas acontecem no Brasil, a gente não fica sabendo, né? É complicado isso. Mas é a questão da Mãe Gilda. E a gente vai olhar um pouquinho aqui. Eu achei 2 vídeos, tem muito vídeo aí na internet, mas eu achei 2 bastante interessantes. Um, que é esse aqui, é do canal Vim Te Mostrar. Parece que tem bastante coisa interessante. É um canal evangélico, mas é um canal evangélico sensato. Então nós vamos assistir juntos e depois assistir um outro relato. Vamos juntos lá? Este é o terceiro e último vídeo da série sobre o preconceito e a intolerância religiosa no Brasil. E neste último vídeo, eu justifico o motivo da criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Infelizmente, esta data foi criada em decorrência de uma situação trágica. Para você que ainda não me conhece, eu sou Everton Lopes e hoje eu vim te mostrar por que o dia 21 de janeiro ficou marcado com uma data de luta contra o preconceito religioso. Pois é, ele fez um ótimo trabalho. Eu não assisti todos os vídeos, assisti esse. Eu acho que ficou muito bom o trabalho. Um trabalho educativo, né? Voltado para pessoas evangélicas por causa da intolerância religiosa. Porque nós, macumbeiros, não concordar com a Bíblia, para eles é cristofobia. Para eles é o fim do mundo. Mas os nossos pais e mães de santos são mortos por causa da ideologia deles, por causa da teologia deles. A gente fala que é intolerância religiosa, eles falam que não. A gente fala que é racismo religioso, eles falam que não. Eles falam que é mimimi, certo? Então é muito complicado, muito complicado. Então, assim, o canal 20 Mostrar tá de parabéns, porque eles estão tentando educar o próprio povo deles na questão de intolerância religiosa. Após mostrar casos tristes e desconcertantes de preconceito religioso, com várias imagens de ofensas, profanação de imagens religiosas e até violência física, e depois ainda gravar um vídeo para tentar desmistificar algumas palavras que fazem parte do universo das religiões afro-brasileiras, estou aqui para encerrar esta série de vídeos. Para falar a verdade, eu nem gostaria de gravar esta série. Eu queria que as pessoas fossem mais tolerantes, fossem mais abertas para as crenças que são diferentes daquelas que elas praticam e que fossem mais respeitosas, né? Se houvesse mais tolerância e empatia, nem precisaríamos destacar um dia no calendário para lembrar que é necessário combater o preconceito religioso. Mas antes de prosseguir, eu quero saber... Mas isso aí acontece por causa da falta de educação, primordialmente, né? Porque quando você não é educado, quando você se torna o opressor, você tem status para você subir na vida, você se torna o opressor, porque eles... Tenho certeza que se a gente estivesse jogando eles na Cova dos Leões, estivesse jogando eles no Coliseu para que os leões comessem, eles estariam clamando por tolerância, né? Mas não é tolerância. Agora que eles são a maioria, eles podem proferir violência contra a gente porque tá tudo certo, né? Mas quando eles eram minorias e a violência estava contra eles, o Estado teve que intervir para gerar proteção jurídica, né? A gente tá falando do povo cristão. Então isso é muito complicado. Então é por falta de educação. Eles nem sabem que um dia eles foram perseguidos. Eles nem sabem que essas histórias ninguém conta. Eles contam que se você se converter, você vai ficar rico. Porque Deus virou um banco. Você se converte e recebe no final ali um cheque para você se tornar rico, né? Então história que é boa ninguém conta lá dentro. Então por isso que é importante trazer um pouco mais disso para nós. Você assistiu os vídeos anteriores? Se ainda não assistiu, os links estão na descrição e tem também uma playlist criada especialmente para falarmos. E aí, pessoal, o que você acha? A gente fazer um dia só vídeos aqui do Vim Te Mostrar. Eu vi ali que ele tem um vídeo sobre Exu e Pombogira. Como ele falou que ele veio também desmistificar muitas coisas da nossa religião para o povo evangélico, de repente seja interessante. O que vocês acham? Diz aí no chat se vocês querem que eu faça isso. Sobre intolerância religiosa. Mas então, como e por que
foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Esta data foi instituída em 2007 pela Lei nº 11.635 em homenagem à Mãe Gilda, mãe de santo que foi vítima de intolerância religiosa e morreu no dia 21 de janeiro de 2000. Nascida em 1936, Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, se tornou símbolo de resistência pela afirmação das religiões de matriz africana no Brasil. Mãe Gilda foi iniciada no candomblé em 1976 no terreiro de Oiá. Quando completou 7 anos de iniciação na religião, recebeu o cargo de Alorixá e em 6 de outubro de 1988 registrou seu terreiro de candomblé, o Axé Abaçá de Ogum. Mãe Gilda foi uma ativista social e se destacou pela sua personalidade forte e grande participação em ações para a melhoria do bairro de Nova Brasília de Itapuã, em Salvador. A Mãe de Santo ganhou evidência nacional ao ser exposta de forma pejorativa pelo jornal Folha Universal. A publicação da Igreja Universal do Reino de Deus trouxe a manchete: macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes. Essa manchete protagonizou um dos mais famosos casos de preconceito religioso no Brasil. Publicada em outubro de 1999, trazia a foto de uma mulher vestida com trajes de sacerdotisa e tendo aos seus pés uma oferenda. Com a publicação da reportagem, a Mãe de Santo e os frequentadores do terreiro passaram a sofrer uma série de violências e difamações. Olha que coerente, né? A Universal falando de macumbeiros charlatões que lesam o bolso e a vida de clientes, né? Olha que interessante. Que interessante isso. A Universal falando isso, né? Parece até ironia. Parece que a gente está em um outro mundo, né? A Universal falando de charlatanismo e lesa ao bolso e a vida de clientes. Pô, parabéns. Família Terra Universal. Vá se esclarecer com a família Terra. Para quem não sabe o caso do menino lá que sumiu na Universal. Terrível, terrível. Nossa, tenho nojo desse povo. Nojo. Os ataques começaram a acontecer logo após a distribuição do jornal. O templo foi invadido e depredado por representantes da outra religião, e a Mãe Gilda chegou a ser agredida. No dia 21 de janeiro de 2000, Mãe Gilda não aguentou o sofrimento e infartou. A minha mãe teve infarto fulminante, teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente, arrumaram a Bíblia na cabeça dela e dizendo que iam tirar o diabo. E naquele momento a gente colocou os adeptos da igreja, Assembleia de Deus, para fora. Procurei o Ministério Público, não sabia quem procurar, né? Agora que nós estamos mais informados, que a gente tem direito de procurar, vou chamar a polícia, mas no momento não aconteceu isso. E não bastando isso, a minha mãe participou do evento do impeachment em 1992 contra Collor de Mello, né? E a foto dela saiu na revista Veja, né? Mãe de Santo faz o seu despacho, como na Bahia é comum as Yalorixás participarem de evento assim. Depois de 7 anos, a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma edição em São Paulo, pegou essa foto da Yalorixá, colocou uma taxa preta no rosto da Mãe de Santo e colocou na chamada da matéria: macumbeiros, charlatões lesam o bolso e a vida de cliente. Porque como foi a minha mãe, pode ser qualquer outra Yalorixá. E hoje em Salvador não acontece só nos terreiros de candomblé. Essa fala, ela é chave. Ela é chave, porque a empatia tem que vir também pela estratégia. Se você não luta porque o seu irmão foi atacado, luta porque amanhã será você atacado. Será o seu terreiro atacado. Será sua mãe de santo, seu filho de santo, seu pai de santo que será atacado. Aí você vai querer que todo mundo te ajude. Mas na hora que o outro foi atacado, ninguém quis ajudar. Ninguém quis compreender, ninguém quis ter empatia. Isso aí é fundamental, fundamental. Por isso que eu fico pasmo quando eu falo: gente, vocês conhecem o caso da Mãe Gilda? As pessoas não sabem. Como é que você não sabe que existe uma lei que te protege, que veio por causa desse assunto? A gente tem que ficar mais atento,
Lembra o que o Felipe Vidal falou na live de ontem. Se você não fica atento, é a estratégia do inimigo deixar você confuso para que ele te roube aquilo que há de valor. Fica atento às coisas. Percebo que os nossos filhos, seguidores da religião afro, não conseguem ir para a escola falar que mora em terreiro de candomblé porque os professores dizem que é coisa do diabo e a criança fica confusa. Chega em casa e não assume a sua religiosidade. E percebo também que quando algumas pessoas do candomblé vão até ao médico, a um posto, os enfermeiros que são da igreja, são neopentecostal, são da Universal, tentam naquele momento arrancar o diabo do corpo. Então, eu acho. Gente, assim, eu não presto. Eu falo mesmo, eu não presto. Se eu vou num posto de saúde, um evangélico vem colocar a mão na minha cabeça para tirar o diabo, eu finjo que eu tô com o diabo. Mas eu vou fingir que eu sou o pior dos diabos. Eu quebro tudo, tudo na cabeça da pessoa. Ué, cadê Jesus? Jesus sumiu? O diabo ganhou? Mas eu quebro tudo, tudo. Cadê? Você não vai tirar o diabo de mim? Tira agora. Tira agora. Porque para parar um doido, você tem que ser mais doido ainda. Vai ser mais doido ainda. A gente vai parar no jornal, vai parar no noticiário. Em algum lugar a gente vai parar. Em algum lugar a gente vai parar. Porque eu não aceito. A gente não leva bola na porta de ninguém. A gente não aproveita. Tem tantas mães, pais de santos médios trabalhando em várias áreas do Brasil e você não vê ninguém ali forçando um galinho de arruda, um benzimento, um passe, hein? Você não quer um passe, não? Ninguém tá ali forçando nada, mas eles podem nos ver que fica forçando essa porcaria. Eu não tenho paciência, eu vou pra cima mesmo, eu já deixo alerta. Não tenho sangue de barata, nunca tive, não fui criado para ter sangue de barata, não tenho sangue de barata e não tenho pretensão de ter sangue de barata. Contra essas coisas eu vou pra cima mesmo. Eu vou pra cima, não tenho Ogum na minha vida à toa. Não tenho. Facão de Ogum não serve para coçar as costas, não serve. Acho isso uma agressão muito grande, porque para mim religião é amor, é você proteger a sua própria espécie, que eu percebo que a humanidade está perdendo isso, o instinto de proteger a sua própria espécie. E também percebo que ninguém nasce odiando uma pessoa pela sua condição financeira, pela sua cor de pele, pela sua religião. Ela aprende, é imposto isso. Ela aprende, e justamente por ela aprender que a gente tem que aprender a punir. Tem que aprender a punir. Ai, é porque eu aprendi que era assim, minha mãe me ensinou. Então vai punir sua mãe, vai punir seu avô, vai punir alguém. Alguém tem que ser punido por isso aí. Porque eu também posso ensinar ao meu filho que tá tudo certo matar evangélicos daqui a alguns anos. Ele aprendeu de mim, né? E por ele ter aprendido de alguém, é justificado fazer? Não é justificado. O amor é importante, mas a defesa também. Se a gente não aprender a nos defender, não vale o amor. A gente dá amor a quem nos fornece amor. A quem nos quer atacar, toma-lhe defesa. E a melhor defesa é o ataque. Se isso é fácil aprender, imagine o amor que nasce naturalmente no coração. Ela faleceu, mas o seu legado foi reconhecido. Um busto foi erguido em sua memória na cidade de Salvador. A Igreja Universal foi processada e condenada a pagar mais de R$1.300.000 para a família da líder religiosa, referente a R$1 por jornal impresso e distribuído. Em um processo que ficou por mais de 10 anos em curso, a igreja recorreu e conseguiu reduzir o valor para R$600.000. E depois a justiça concedeu uma nova redução, agora para R$150.000. Com os juros e a correção monetária, os 7 herdeiros da mãe Gilda receberam cerca de R$260.000. Pois é, esse é o preço de uma mãe de santo. R$250.000. Se você tiver R$250.000 aí, gente, você pode comprar uma mãe de santo e fazer o que você quiser com ela. Porque esse foi o valor que o Edir Macedo pagou para matar essa mulher. Para matar essa mulher. Essa mãe de santo, uma mulher preta, baiana, nordestina. Ah, se vocês não ficam com sangue fervendo com isso, meu filho, você está morto por dentro. Você está morto por dentro. Isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Corresponde a cerca de R$36.000 por filho. Mesmo após a sua morte, mãe Gilda não parou de sofrer ataques feitos por pessoas intolerantes e preconceituosas. O busto erguido em sua homenagem foi depredado 2 vezes. A primeira, em 2016, quando precisou ser reconstruído e reinaugurado, e a segunda, em julho do ano passado,
quando um homem começou a danificar a estátua, dizendo que estava amando de Deus. Eu estou aqui no busto de Mangilda. Nesse momento, são exatamente 12h34, aonde eu recebi uma ligação da gestora Aline, dizendo que um homem veio aqui, apedrejou e quebrou tudo. É a segunda vez que o busto de Mangilda é violado. Então, nesse momento, a polícia foi acionada, ele está algemado. Eu já liguei para minha advogada, minha filha Turugile está vindo para cá para ir junto, porque a gente não pode silenciar. No momento de pandemia, no momento onde o país passa por tanta dificuldade, mais uma vez o busto de Mangilda é depedrado. Quebrou tudo aqui, deu pedrada e ele disse que foi amando de Deus. Que Deus é esse? Então eu estou aqui convocando. É o Yahvé, é o Deus Yahvé, o Deus da guerra, o Senhor da guerra. É o Deus Yahvé, ele está dentro do contexto do Deus que ele cultua, o Deus da guerra. Só que isso não é tolerante, não é mais tolerável nos dias de hoje. Isso aí não é mais tolerável. O Marcelo, eu concordo, a gente tem que procurar o Estado, mas o Estado não está pronto para cumprir com as demandas do nosso povo, tá? O Estado está começando a... Igual nós temos hoje a Lei Mangilda, que nos protege e tal. Mas vai ver, sempre vai ser lesado. Então a gente vai continuar sendo mortos enquanto não for... A gente não conseguir bater de frente, entende? A gente tem que bater de frente para mostrar que a gente não vai aceitar ser morto. Se a gente só esperar pelo Estado, a gente vai continuar sendo morto o tempo todo, o tempo todo. Você vê que, por exemplo, o racismo é uma lei infiançável, ela é uma lei inviolável e ela é uma lei que não prescreve, certo? Mas por que ninguém vai preso? Ninguém vai preso por racismo no Brasil, ninguém vai preso. Ninguém, então o povo continua sendo racista. Então o povo continua nos matando porque ninguém vai preso de fato. Que é 250 mil pro Edir Macedo, que ganha milhões de reais por dia naquela seita satânica que ele tem naquele templo? Não é nada para ele, então para ele valeu a pena. O público dele cresceu depois do sacrifício que ele fez da mãe Gilda. Cresceu, então para ele o Estado não está pronto para as nossas demandas. Então, enquanto o pessoal tem que entender, se eu atacar o terreiro, eles vão me atacar. Se eu, igual era antigamente, a gente viu o vídeo ontem, como era antigamente, tinha a placa lá no tubo em si. E aqui estou te esperando. Você quer atacar? Aqui estou te esperando. Por que os caras não iam lá? Porque eles sabiam que ia ter retaliação. Ia ter retaliação se eles fossem para cima. A gente está muito passivo com essa situação. O Estado é importante, é muito importante. Na parte jurídica, ele vai entrar. Mas enquanto não, eles têm que entender. Se eu atacar, vai ter retaliação. Agora, a gente pode ver as duas medidas do Estado. Vai lá e taca uma pedra no vidral do Templo de Salomão para você ver o Estado agindo assim contra você. Assim. Se eles não te matarem lá na frente, eles vão te prender que nunca mais você vai ver a luz do sol redondo. Vai ser sempre quadrado. É assim que o Estado funciona e sempre funcionou. A gente tem que entender isso, que a nossa carne é a mais barata da feira. Só que a gente tem que aprender a nos defender, como os nossos ancestrais se defendiam. Como tu bem ensina, na live passada nos ensinou. Vamos colocar a placa, aqui te espero. Vem, tô te esperando. Tô te esperando. Quando você chegar aqui, a gente decide. Eles têm que entender que a gente tá pronto para matar e para morrer. Aí eles vão começar a nos respeitar e vai exigir as leis de proteção, né? Ah, porque aí sim que vai ter. Aí sim vai ser exigido. Caso contrário, o Estado não vai fazer nada. Vai ser sempre brando assim. Sempre brando. Porque esse monte de juiz autorizou que essa indenização tivesse abaixado o preço. A falta de dinheiro que não é, porque a Universal, o Edir Macedo, ele saiu na Forbes como o pastor mais rico do mundo. O pastor mais rico do mundo. Então não era por falta de dinheiro, era Estado. O Estado entendeu que deveria ser assim. Aquele sacrifício da mãe Gilda valia 250 mil reais. É isso. Não valia 1 milhão. Não que o dinheiro iria reparar a falta dela na família. Mas é um afronto. É um afronto. É um afronto. Vai que todos eles que quando morrer pedir indenizações de milhões. É um afronto. Você abre precedente judicial, jurídico. É um afronto neles. Então eles vão fazer esse tipo de coisa. O Estado não é para nós. Não é. Nós estamos galgando para isso, mas ainda não é para nós.
tocando o povo de Candomblé, que a gente precisa ter esse exemplo. Eu não quero ser a garota propaganda da intolerância, mas são 21 anos da morte de Mangilda e ainda assim esse ódio religioso não acaba. Eu vi um vídeo recentemente de um pastor que entrou no terreiro de Umbanda e ele parou a gira, batendo no peito, batendo a Bíblia no peito, pedindo que provasse que espírito existisse. Aí eu fui lá e comentei, assim, álcool e fósforo talvez não iria provar que espírito existia, mas a gente ia ver uma desencarnação empiricamente. Para quem entendeu, entendeu, né? Então, aí depois veio aquele monte de gente lá comentando, o que é isso? Meu Deus, cadê o amor e a caridade da Umbanda, sei lá do que, sei lá o que. Véi, quanto você viu um macumbeiro entrar na igreja e parar uma reunião deles para pedir que provasse que Jesus morreu e ressuscitou? Quando é que você já viu esse tipo de afronta? E se houvesse, esse macumbeiro não sairia dali da mesma forma que ele entrou. Não teria essa amistosidade. Então, nosso povo está muito pacífico. Por que esse homem não foi tirado ali aos pontapés? Cadê a braveza do povo de Ogum, do povo de Oiá, que bate no peito, que faz, desfaz, mas na hora da intolerância religiosa, pega essa coragem e enfia onde? Na quartinha? Cadê os pra frentão de Exu, que bate no peito e fala que Exu come brasa, que faz isso, faz aquilo, mas na hora da intolerância some? Por quê? Pelo amor de Deus, a gente não pode ser assim. Quando a gente deixar, eles continuam fazendo. E aqui, o nosso irmão aqui do Vim Te Mostrar, ele faz um bom trabalho, tá? Isso não quero tirar dele. Ele faz um bom trabalho. Mas a história não foi bem assim. Olha, eu vou mostrar para ver se vocês compactuam com a indignação, tá? Agora eu vou mostrar a versão da história contada a partir de quem pode falar como se deve falar. Porque nosso irmão aqui foi brando, a filha da mãe Gilda foi branda, a forma que ela contou, que ela tinha que ser, porque se a gente conta os detalhes, nós somos histéricos. Ah, é mimimi, vocês são histéricos, você fala demais. Baixou a neguinha da favela, sei lá o quê. Agora vamos ver um homem branco falando a história da mãe Gilda. Vamos lá. Ele falando, ele contando. Sangue derramaram, né? E até hoje. Vamos citar aqui agora o caso que eu estava falando de negro e tal. Uhum. Eu tive há pouco na Bahia, durante a campanha política, né? Eu estive na Bahia e visitei um terreiro, onde eu recebi uma bênção especial. Terreiro que era de mãe Gilda. O nome dela era Gildásia, era a mãe desse terreiro, que fica ali perto do Abaeté. E o terreiro dela, se não me engano, é um terreiro de Ogum. E na entrada do templo, do terreiro dela, tinha uma figura de Exu, e Exu dominava aquele espaço. E essa mãe Gilda era uma pessoa muito boa, dos relatos que eu vi. É uma comunidade pobre, as pessoas precisavam de remédio, não tinham como comprar, ia lá, ela tinha o seu canteiro de ervas, de plantas, para chá, ensinava a tomar o chá. Chegava um casal que estava em crise, ela servia de psicóloga, ela sentava, conversava, ouvia, disponibilizava o tempo para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E fazia sua celebração, né? Celebrava. A segunda-feira é dia de Exu, então ela fazia Exu, sexta-feira Oxalá, né? Então fazia as celebrações. Um dia chega um casal, isso no ano 2000, chega um casal e pede, se não me engano, 20 de janeiro. E pede para falar com ela, para ela jogar os búzios, para falar da realidade daquele casal. Ela imaginou que era um casal em crise. Então senta a mulher, o marido aqui em pé, ela põe os búzios para jogar. Né? Quando, de repente, a mulher começa essa senhora que foi lá começa a falar uma língua que ninguém sabe o que é. Né? Ele era de uma igreja dessa pentecostal que, né, as pessoas falam em línguas, né?
uma língua incompreensível, começou a gritar. O marido vai, segura a mãe Judásia pelas costas. Essa mulher tira da bolsa uma Bíblia desse tamanho e fala, se livre de Exu, e começam a gritar e batem na cabeça dela, a um ponto que ela começa a sangrar e grita, eles gritam orações completamente, né, enlouquecidos pelo fanatismo religioso, se livre de Exu, toma a palavra de Deus na cabeça dela, na cabeça dela. Tá vendo a diferença da história contada? Para quem passou pano, de quem não pode contar, se não é feita como uma histérica, e para quem pode contar. Ele tá fazendo o papel dele de contar a história como foi. Não foi uma parada cardíaca. Ela foi morta covardemente por um homem adulto segurando uma senhora de idade, enquanto a sua mulher batia com uma Bíblia na cabeça dela, tentando convertê-la, tentando expulsar um demônio. Foi isso que aconteceu ali. Foi assim que essa mãe de santo morreu. O exercício de empatia é bem claro. Se coloca no lugar dessa mãe de santo. Coloca a sua mãe de santo no lugar dessa mãe de santo. Coloca o seu pai de santo no lugar dessa mãe de santo. Frágeis como muitos deles são, porque são senhores e senhoras de idade. Eu sou um pai de santo novo. E eu talvez conseguiria me libertar ali e meter um soco na cara dos dois ali. Talvez. Mas era uma senhora de idade. Uma senhora de idade. Ela foi morta assim. É isso que nos deixa indignado. Indignado. O marido, que era parece que um policial, era da PM, ouve, vem correndo para socorrer mãe Judásia. A mãe Judas estava com 60, 62 anos. Corre para socorrê-la. Chegou lá, já estava sangrando e eles fugiram, né? Cara, E ela passou mal à noite, no dia seguinte, manhã, como se diz hoje, não morreu, ela veio a óbito, né? Ela teve um AVC e morreu. Morreu porque quiseram enfiar a Bíblia na cabeça dela. Exatamente. O crime foi esse. Deveria estar no topo do jornal, assim. Influenciado por Universal, fanáticos evangélicos religiosos matam mãe de santo tradicional da Bahia com Bíblia enfiada na cabeça. Esse deveria ser o título. E não mãe de santo morre por intolerância. Mãe de santo morre por intolerância é como se ela tivesse tropeçado na intolerância e batido a cabeça, né? A culpa é dela. A culpa é dela porque ela morreu. Pelo amor de Deus, eu fico indignado, gente. Indignado com isso. Nossa. Porque tinha. Né? E esse dia, 20 de janeiro, conferi se a data é, mas dia 20 de janeiro, em 2007, o então presidente Lula, visitando o terreiro que hoje é cuidado pela filha de mãe Gilda, que é a nova mãe de santo de lá, com quem eu estive, o presidente Lula transforma esse dia, 20 de janeiro, como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. E hoje o terreiro é cercado de grades, porque as pessoas têm medo. Né? E mais uma vez a gente entra naquela questão. Quem é que pode ter terreiro? É fácil bater no peito e falar, eu tenho um terreiro em tal lugar e fica aberto. Beleza, faz todos os recortes sociais, raciais. Muito difícil, isso é muito difícil. De quê? Dos cristãos. Isso é que coisa absurda. Eu estou absolutamente convencido, por tudo que eu já vi na minha formação mineira e na minha formação familiar, que se Jesus de Nazaré tivesse vivido num lugar aí do interior do Brasil, talvez fosse mais fácil você encontrá-lo num terreiro de umbanda, de candomblé, do que num templo católico evangélico. Talvez fosse mais fácil. O difícil é enfiar isso na cabeça deles, né? Porque eles não leem. O que eles leem é só viés de confirmação. Não buscam nada. As próprias Bíblias já estão sendo traduzidas de forma a manipular tudo isso, a servir dessa manipulação. Jesus nunca vai voltar. Porque o povo dele não sabe quem é ele. Não, sei lá, sabe? Ai, fica uma vibe pesada, mas tá bom.
Deixa eu desligar o modo militante, tá bom? Tá desligado o modo militante. Espero que vocês tenham entendido o porquê que eu falei na live passada sobre esse caso, de que é tão importante, muita gente não conhece, e eu vou trazer quantas vezes for necessário. Vou ficar indignado quantas vezes for necessário, mas nosso povo morre porque é um povo ignorante. É um povo ignorante. Então, a gente não tem que estudar somente o fundamento, como é que faz macumba, não. A gente tem que estudar tudo em geral. Tudo em geral. Porque enquanto a gente tá focado ali, é isso, a macumba é assim, a macumba é assado. Enquanto isso, o ladrão tá nos roubando nas laterais. Então, daqui a pouco, nem macumba já vai poder fazer mais. Não esqueça disso. Aqui. Pronto. Vamos mudar a vibe da live. Mudando a vibe da live, militância desligada. Militância desligada. Agora é hora da gente olhar o canal do Rodox, o investigador paranormal. E ele fez um vídeo com o título Ele era evangélico, mas Pombogira o levou para o candomblé e aconteceu isso.